Ministro, eu fico muito honrado de participar aqui com o senhor aqui no programa, e a minha pergunta é a seguinte: o Lula, passando por cima dos princípios de administração pública, negou uma licitação que já tinha sido vencida pela Elbit Systems, uma empresa israelense que nos vendeu o obuseiro Atmos, que seria de ótimo custo-benefício para as Forças Armadas. É uma empresa que também fornece outras peças. Como fica a questão das relações do Brasil com Israel, com o resto do mundo, e como fica a nossa defesa nacional diante dessa postura tenebrosa do Lula? Pois é, isso aí, Cogos, marca justamente para o mundo essa guinada totalitária do Brasil, né? Porque você vê que então não é apenas o discurso, eles agora estão rejeitando, dentro de um processo licitatório, um país que deveria ser um país amigo, né, com uma argumentação inclusive antissemita, né, como a gente viu, e que, portanto, se é contra Israel pelo fato de ser Israel, isso mostra, olha, por que o Brasil não quer colaborar com Israel? Né? Por que não quer receber, portanto, o equipamento israelense? Tem algo por trás, é óbvio que é a aliança explícita ou implícita com aqueles que são os inimigos de Israel, Hamas, Hezbollah, o Irã. Então o mundo começa a parar para pensar. Isso reflete uma antiga e péssima tradição diplomática brasileira de antissemitismo, de antisionismo, de postura contrária a Israel, que eu também procurei mudar completamente quando fui ministro, né? E que tem a ver também com essa inserção não só totalitária, mas pró-crime que o Brasil está fazendo. Então, os aliados dos terroristas são os cartéis do crime aqui no Brasil, no resto da América Latina. Então, essa postura vai ficando clara, não é um gesto assim acidental, esse que foi tomado aí pelo governo Lula de fazer essa licitação. Acho que tem que ser examinado também a legalidade, né, dessa probidade desse ato, né? Acho que tomar uma decisão dessas contrariando o processo licitatório deveria ser num país normal, né, sujeito a algum tipo de processo, algum tipo de investigação. O Ministério Público teria que se movimentar para isso, né? Mas isso, infelizmente, a gente talvez não veja agora no futuro próximo, né? Mas o fato é que, sim, isso caracteriza um Brasil estranho, né? Um Brasil de uma preferência completamente contrária ao que os brasileiros querem. Isso é um ponto, acho, também fundamental, né? Isso choca o sentimento dos brasileiros. Então, né, os ayatolás no Irã estão levando o Irã para um lugar que os iranianos não querem, como está claro, volta e meia tem protesto no Irã contra o regime dos ayatolás. No Brasil você tem os ayatolás aí no poder, né, que estão levando o Brasil para onde ele não quer. Adrilles Jorge. Ministro, a gente acabou de ver uma cena que me pareceu meio dantesca, da Kamala Harris negando Cristo, ironizando, debochando Cristo. Eu queria fazer uma ponte com aquilo que se percebe como globalismo. Todos os globalistas, todos os progressistas têm uma antipatia imensa pelo cristianismo. E o globalismo se escolhe exatamente num princípio de uma ditadura subliminar, de imposição de uma opinião única para além dos estados nacionais. Eu queria que o senhor traçasse um paralelo desse rechaço ao cristianismo e o globalismo, e perceber, e fizesse também uma análise de como a censura está se espalhando no Brasil, e no mundo, aliás, e o Brasil é uma fonte de exportação de uma censura ideal, né, uma ditadura travestida de democracia, e quais as armas para se combater esse princípio globalista cada vez mais sufocante das liberdades individuais, das soberanias nacionais, de rechaço ao cristianismo? O que a gente pode fazer por isso que está tomando um volume cada vez maior no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo? Quais as armas que a gente tem contra esse tipo de imperialismo anticristão globalista? Perfeito, Adrilles. Você tocou também num ponto muito importante. O globalismo, ele é anticristão, né? O globalismo, nos três aspectos que eu sempre menciono que fazem parte do globalismo. Quer dizer, esse pessoal do Fórum Econômico Mundial, da ONU, da cultura woke, esse é um aspecto. Você tem um aspecto do trio totalitário aí, China, Rússia e Irã, e você tem um aspecto do crime organizado na América Latina e no resto do mundo. Todos eles são anticristãos. Por que o globalismo é anticristão? Porque o cristianismo, ele é baseado na liberdade. Ele é uma religião, uma fé baseada na liberdade,
né? Então, foi para a liberdade que o Cristo nos libertou, diz São Paulo em Gálatas. Você pega o Novo Testamento, aparece acho que 38 vezes a palavra liberdade ou libertou. Você pega o Corão, não aparece nenhuma vez, né? Então, o cristianismo afeta, o cristianismo marca um mundo baseado na liberdade. Então, o Ocidente, a liberdade do Ocidente é baseada na filosofia grega e no cristianismo, né? Então, por exemplo, o Islã, com todo respeito, não causa problema nenhum para o globalismo, porque não é uma religião que preze a liberdade, né? Pelo contrário. Outras religiões, enfim, não tem esse aspecto geopolítico, de modo que para destruir o sentimento do ser humano, e o cristianismo tem vários outros aspectos ligados a esse da liberdade, o indivíduo, né? O cristianismo, nele você tem a salvação individual, não existe salvação coletiva, né? Você tem que cuidar de si mesmo, tem a ver também com a filosofia grega, conhece-te a ti mesmo e assim por diante. Então, isso é todo o contrário do que o globalismo quer, que é o controle, né? A coletivização, apagar a personalidade das pessoas, das famílias. Então, ontem, por exemplo, na live que eu estava fazendo, estava falando de uma pensadora cristã fundamental do século XX, que é Simone Weil, dizendo o seguinte: olha, a gente precisa de raízes, né? O livro dela diz isso, se chama O Enraizamento, né? A gente precisa reenraizar. Essas raízes estão, sobretudo, ela diz, na família, na pátria. Ou seja, são e ela diz, isso, é daí que vem o alimento espiritual. Nosso alimento espiritual, a gente não consegue gerá-lo sozinho. O alimento espiritual, ele é gerado no contexto de uma família, no contexto de uma comunidade, no contexto de uma nação. Então, o globalismo, ele quer que a humanidade morra de fome espiritual. E uma das maneiras de fazer isso é tentar destruir o cristianismo, ou então materializar o cristianismo, né? Transformar o cristianismo apenas numa espécie de ONG social, uma coisa assim. O que fazer? Isso que a Simone Weil diz, recuperar as raízes, né? Não é fácil, mas, ao mesmo tempo, é aquilo que provém do fundo da nossa alma. A gente precisa dessas raízes. Então, é algo que não é um programa político, assim, em que eu vou votar? Não, assim, que tipo de mundo eu quero viver para corresponder àquilo que eu sinto no fundo do coração. Que a gente precisa, então, acho que é ter projetos políticos que reconheçam isso, né? Seja no Brasil, seja no mundo, seja em coordenação internacional, ou seja, projetos políticos que partam não apenas de uma dimensão eleitoral, né, de um jogo de poder num determinado ambiente, mas de uma visão filosófica, de uma visão do que o ser humano do que ele está chamado a ser e daquilo que ele está virando por culpa desse projeto de fazer o ser humano passar fome espiritual. Ernesto, tem um ponto que para mim é muito valioso e eu queria fazer aqui uma última pergunta. Eu fiquei um pouco, para ser aqui para abrandar um pouco a situação, mal impressionado com a baixa repercussão que teve entre pessoas da Faria Lima, pessoas até de círculos sociais que eu frequento, sobre a derrubada do X, sobre preponderância do processo eleitoral do primeiro turno de eleição municipal, inclusive do segundo turno. Eu fiquei um pouco impressionado como isso tomou a dianteira de questões mais importantes relacionadas aos abusos do Supremo e ao regime totalitário que eles têm. Eles não pararam de dar entrevista. Tem entrevista do Gilmar Mendes ontem para a CNN Saúde, CNN Talks, Saúde. Não, de verdade, não é nem entrevista, desculpa, ele participa com o executivo e ele participa como se fosse um gestor da saúde pública, da saúde do Estado, da saúde das pessoas. Então, como que você enxerga, como que o senhor enxerga esse fenômeno, Ernesto, porque isso tem a ver com base e também tem a ver com comunicação. E eu ainda acho que a gente precisa trabalhar muito na comunicação para ter um mínimo de paridade de armas, porque a imprensa ainda consegue fazer essa lavagem cerebral em milhões de brasileiros. Sim, Marco Antônio, eu também acho que isso é fundamental. Eu acho que, eu não sei se é exatamente para isso que você apontou, mas quando você falou da Faria Lima, mas eu vejo esse problema que é o seguinte: o empresariado, a alta classe empresarial brasileira, ela
está muito tolerante com esse sistema, esse descalabro todo que a gente está vivendo na judicitocracia, no corruptariado brasileiro. Então, e eu acho que hoje nós temos esse problema. O empresário, né? O grande empresário. Você imaginaria assim, o empresário é alguém que gosta de liberdade econômica. Outro dia eu estava falando disso também. Não, na verdade, quem gosta de liberdade econômica é o pequeno empresário e o economista, né? Economista liberal. O grande empresário não gosta, ele gosta de monopólio, ele gosta de ser amigo do político para ganhar o contrato, né? E para ter o setor dele defendido e para acabar com os concorrentes ali, que são os pequenos negócios. Ele quer mercado garantido, quer preço garantido. Então, o empresário acaba trabalhando contra a agenda da liberdade, né? Seja ativamente, seja passivamente. Um exemplo é o nosso vizinho, o Peru. Você viu hoje as notícias aí do Alckmin sendo, enfim, a investigação sobre o Geraldo Alckmin sendo cancelada e arquivada pelo Supremo, né? Ao mesmo tempo, a notícia do ex-presidente do Peru, Toledo, condenado a 20 anos de prisão por propina recebida da Odebrecht, né? O caso do Alckmin também envolvia a Odebrecht. Então, uma das diferenças entre o Peru e o Brasil é o seguinte: eu tive 2 vezes lá recentemente. O empresariado peruano, eles fizeram parte do todo o movimento que não deixou o presidente comunista lá, o Castilho, dar um golpe. Eles sustentam hoje a democracia peruana contra a tentativa do Peru se tornar mais um desses países do Foro de São Paulo, etc. A classe política peruana é melhor do que a brasileira, e o empresariado também. Só para dar um contra-exemplo aí. Enquanto o empresariado brasileiro não entrar numa aliança, o alto empresariado, numa aliança contra o descalabro judiciário, contra a corrupção, contra o sistema de poder que nós temos, vai ser muito difícil, né? Como é que você faz? Então, é claro, a gente tem que convencer as pessoas, mostrando a verdade, né? Aí o esforço da comunicação. E é interessante, Ernesto, até fazendo um paralelo com o próprio empresariado, eu acho, porque eu venho da seara jurídica, a mesma lógica pode se aplicar, e é fácil de ilustrar, de grandes escritórios de advocacia. Porque Sim. Vários grandes escritórios de advocacia têm causas do Supremo, naturalmente, eles pisam no freio na hora de falar de Supremo, de fazer críticas aos ministros, de fazer críticas ao abuso de poder, porque tem ação tributária deles lá, tem ação civil, tem todo tipo de ação lá, de interesses bilionários, de causas multibilionárias. Então, é uma loucura a gente olhar para esse sistema que foi sequestrado pelo Supremo. É uma coisa que me deixa bem estarrecido. Exato. Então, esse é o problema. As pessoas gostam de dinheiro mais do que gostam de liberdade. As pessoas gostam de dinheiro mais do que gostam de dignidade, mais do que gostam da sua família, mais do que gostam do seu país. Enquanto for assim, você vai ter esse fenômeno entre os empresários, entre a classe jurídica, né? Então, você veja, a esquerda é contra o capitalismo. Não, a esquerda infiltrou o capitalismo. O Brasil é um laboratório disso, né? Ela tornou os altos capitalistas parte de um sistema de gestão corrupta do país. E eles estão muito confortáveis com isso. A esquerda infiltrou o meio jurídico também. No tempo que eu estava na universidade, eu não fiz direito, mas direito era considerado assim uma faculdade de direita, justamente, né? O pessoal digamos, conservador e tal, não se usava tanto o termo conservador na época, né, nos anos 80, mas era considerado de direita, né? Hoje, a esquerda também conquistou esse pessoal, né? Com base em quê? Em convencimento de ideias? Não, com base em dinheiro. Como é que é mais fácil de ganhar dinheiro, né? É você sendo amigo dos políticos, o seu escritório manejando causas aí, com amizade ali, através de toda essa rede de contatos aí que se tornou a justiça brasileira. Então, onde está o dinheiro, infelizmente, é onde muita gente vai. Eu brinquei num evento recentemente, acho que do IFL, que tinha que ser feito um livro. Eu estava falando com o Marcel Van Hatten sobre isso. O Capitalismo de Laços, do Sérgio Lazzarini, que mostra esses laços de corrupção entre a elite empresarial e também a elite do governo, né? A elite, o que eu digo, não no sentido moral, é tipo alto escalão. E tinha que fazer um da área jurídica. Só que o pessoal tem que publicar um livro desse e
publicar Sai fora correndo, do Brasil, né? Ou sair do Brasil. Mas, exato. Ernesto, eu queria agradecer demais. Obrigado pelo seu tempo. Eu não quero tomar mais do seu tempo aqui. Queria te agradecer demais pela entrevista e falar que nós do Fio Diário, aqui no Show da Manhã também, que é um dos programas do Fio Diário, a gente está com 15 mil pessoas ao vivo. Queria agradecer demais a sua disposição, agradecer o seu trabalho, né, que continua. Você ainda continua firme como um grande aí, advogado da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Agradecer o seu apoio ao IFPE, o Instituto pela Liberdade de Expressão e de Imprensa no Brasil, que a gente montou nos Estados Unidos, que vai começar a trabalhar em alguns projetos agora, e deixar as portas abertas sempre, Ernesto. Obrigado de coração. Muito obrigado a você, Marco Antônio, a todo mundo aqui. Foi muito bom estar com você, Satier, Adriles, Cogos. Admiro imensamente também, obrigado pelo que você falou do meu trabalho, e queria dizer que admiro imensamente o trabalho que vocês todos estão fazendo aqui, realmente criando aí um pequeno rio de esperança, né, no Brasil, de verdade, de comunicação, pequeno e que está aumentando, né, nesse deserto, né, de verdade que a gente está vivendo. Então, parabéns, e uma honra também para mim, e uma alegria ter essa oportunidade de ter estado aqui com vocês. Grande Ernesto, obrigado, meu amigo.